E aí, pessoal, como que vocês estão? Mais uma vez, estamos aqui na biblioteca. Você sabe, quando estamos aqui na biblioteca, nós conversamos sobre coisas que não são código, né? Mas, ainda assim, do tema aqui do canal, falando hoje especificamente de mercado financeiro, mas dando aquela abordagem quantitativa tradicional aqui do canal. E o tema do dia é esse livro aqui chamado High Returns from Low Risk, que é um livro muito interessante, muito simples de ler também, desse autor chamado Pim van Vliet, né? Se escreve com V, mas fala esse V em Dutch, né? Em holandês, ele é holandês, tem esse som de F. Então, Van Vliet escreveu esse livro, High Returns from Low Risk, cujo subtítulo é A Remarkable Stock Market Paradox, ou seja, um paradoxo notável do mercado de ações. E por que eu estou trazendo esse livro aqui, pessoal? Porque se você já notou, lá no Quant Brasil, esse é um dos screenings, uma das listas que nós temos de Factor Investing, né? Eu construí essa lista baseada justamente nos preceitos que estão nesse livro aqui. E quando eu reagi ao vídeo do William lá do canal Dinheiro com Você, eu vou deixar o link na descrição para você ver o vídeo do William e também o meu react, ele reagiu a um dos screenings de Factor Investing do Quant Brasil e eu mencionei que o Low Risk era baseado nesse livro e estou aqui um tempo protelando para fazer um review aqui do livro, né? E é isso que eu quero fazer aqui com vocês hoje. Então, já sabe, já curte o vídeo, se inscreve no canal. Pô, olha só, esse livro aqui veio lá da Amazon americana, eu li para você não precisar ler. Então, retribui aí curtindo esse vídeo e compartilhando com seus amigos, beleza? Vamos lá, pessoal. Qual é a ideia principal do Van Vliet? É basicamente que você tem retornos maiores através de ações menos voláteis, ou seja, ações de menor risco, do que com ações de maior risco. O que contraria, de certa forma, a noção popular, né? A gente tem aquela ideia de que ações de maior risco têm maior retorno, né? Elas te dão mais dinheiro. E o Van Vliet, ele quer negar, né? Ele quer contestar essa tese e ele dá argumentos bastante convincentes, dos quais nós vamos explorar aqui, beleza? Então, como eu disse, é um livro bem simples, de leitura bem fácil, tá? Francamente, assim, poderia ser um artigo, e provavelmente é um artigo de blog e tal. Então, se você quiser comprar, eu vou deixar o link na descrição. Demorou uma eternidade para chegar lá da Amazon. Mas é um livro de linguagem bem simples. Inclusive, ele diz, né, logo no início, que o objetivo para ele era explicar esse paradoxo para alguém que conhece de mercado financeiro, mas não é um profissional. E ele deu o exemplo do pai dele, né? Alguém que sabe de investimento, mas só um básico. Então, o livro usa um linguajar bem simples, bem tranquilo. Beleza? Então, qual que é o principal problema aqui, tá? O principal problema, pessoal, é que existe um mismatch, ou seja, um desalinhamento entre o que é considerado risco para a indústria do mercado financeiro e o que é considerado risco para a pessoa comum, para o cidadão comum aqui, eu e você. Beleza? Na indústria, o risco ele é considerado como você não bater o benchmark. Enquanto para a pessoa normal, o risco é você não perder dinheiro, né? Então você diz que algo é arriscado, você não quer perder dinheiro com aquilo. E enquanto no mercado, o risco ele é medido de forma relativa e essa dinâmica faz toda a diferença. Beleza? O que seria risco, então? Como que a gente pode definir o risco aqui, tá? Eu tô olhando aqui as minhas notas aqui, tentando usar aqui o máximo do jargão do Van Vliet, mas daqui a um tempo eu vou dar as minhas impressões pessoais, beleza? Então ele começa como definindo o risco como incerteza colocada como um número, né? Ela quantifica alguns cenários que podem acontecer no futuro. Então, ele até dá uma definição bem interessante de que
risco significa que mais coisas podem acontecer do que elas irão acontecer. Então, uma ação arriscada é aquela cujo cenário de possibilidades é muito grande, né? E, portanto, fica difícil de você prever o que ela vai acontecer, beleza? Inclusive, né, a gente usa como indicador do risco justamente a volatilidade, né? E um fato interessante da volatilidade é que ela tende a ser constante, ou melhor, ações de alta volatilidade tendem a permanecer de alta volatilidade, enquanto ações de baixa volatilidade tendem a permanecer com baixa volatilidade, beleza? Então, por mais que a volatilidade mude, essa dinâmica relativa entre as ações acaba ficando relativamente bem constante. E um dos maiores preditores de bankruptcy, né, de falência das ações, é justamente alta volatilidade. Então, se você pegar ali, né, as ações que foram à falência e tal, muitas delas tinham como característica o fato de elas serem high vol. Então, isso é um caso, isso é uma característica que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Beleza? E a grande questão e o grande centro da discussão aqui que o Van Vliet propõe é que, como essas ações têm uma volatilidade muito alta, a gente tem aquele grande paradoxo, ou melhor, aquela grande propriedade matemática que muita gente às vezes esquece, que é o fato de que para você recuperar o que você perdeu, você precisa ganhar mais do que caiu, né? Então, aquele exemplo clássico, se você tem um portfólio, uma ação, ela cai 50%, você precisa que ela suba 100% para você recuperar o seu preço original. Então, se ela cair 50%, não adianta ela subir 50%. Por causa do efeito da taxa composta, você precisa que ela suba 100%. Então, o dobro do que ela caiu para você voltar, para você empatar. Então, a ideia dos estoques, das ações de baixo risco, é aquela ideia de você vencer por não perder. Ou seja, cair pouco, porque sabendo que quando você cai muito, você precisa escalar uma montanha muito, muito alta. Então, as ações de high vol, elas passam essa impressão de que você está, às vezes, ganhando muito dinheiro, sendo que ela está simplesmente saindo do buraco onde ela caiu antes, né? E que fica difícil, às vezes a gente até perde a noção de quanto a ação precisa voltar a subir para ela empatar no investimento que já caiu bastante, né? Então, a ideia aqui é o winning by not losing, certo? A ideia é você ganhar perdendo bem pouco quando você perde, mas ganhar significativamente quando chegar a hora, beleza? Essa também é uma ideia bem explorada pelo Nassim Taleb e Companhia Limitada, né, do drawdown como a métrica mais importante, né? Você minimiza o drawdown, né, a queda desde o topo, principalmente nos períodos de estresse, e aí quando entra no bull market você talvez não suba tanto quanto os seus peers, quanto as pessoas ali do mercado, mas por você ter perdido muito menos, quando muita gente perdeu muito, você acaba no agregado performando muito melhor. Então essa é uma das coisas também que o Van Vliet vai falar aqui, beleza? Deixa eu botar o meu computador para carregar, para ele não desligar no meio do vídeo. Beleza. Vamos lá. Então, o que o Van Vliet fez? Então, ele tinha essa intuição, né? Ele desenvolveu essa intuição de que as ações menos voláteis são melhores do que as ações mais voláteis e decidiu estabelecer uma pesquisa. Então, ele basicamente olhou ali o fechamento mensal de todas as ações negociadas nos Estados Unidos de janeiro de 1926 até dezembro de 2014, tá? Então, assim, um período de mais de 80 anos aqui, passando inclusive pela Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, bolha .com, tudo mais. E, basicamente, o que ele fez foi separar o top 1000 ativos por market cap em todos os períodos de tempo, tá? Para vocês terem uma ideia, nesse horizonte, né, de 1000 ações com maior market cap, maior valor de mercado,
a ação com menor valor de mercado de 2014, ela valia 6 bi dólar, né? Então, assim, bem maior do que muita empresa brasileira, só a menor aqui do teste que ele fez, beleza? E aí ele calculou a volatilidade usando os fechamentos mensais nos últimos 3 anos, tá? Então, pegou dado desde 1926, em 1929 ele teve ali o primeiro dado, né? 3 anos para trás, primeiro valor de volatilidade. E aí a ideia, então, foi pegar essas ações, ordenar elas por aquelas que têm o menor risco, ou seja, a menor volatilidade, e comprar o top 100, ou seja, as 100 ações com menor vol desse universo das 1000 lá dos Estados Unidos. Então ele dividiu em 2 grupos, um grupo de low vol, as 100 ações com menor vol, e o grupo de high vol, as 100 ações com maior volatilidade. E realizou esse backtest, rebalanceando sempre a cada trimestre, beleza? Então a cada 3 meses ele rebalanceou. E o resultado final, né, que está aqui na página 25, é esse belo gráfico aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Espero que dê para ver bem. Onde diz que o portfólio de low vol terminou após um investimento inicial de 100 dólares ali no dia em 1929, 80 e poucos anos depois, esses 100 dólares viraram 395 mil. Tá? Enquanto no portfólio de high vol, esses 100 dólares viraram 21 mil. Ou seja, nesse período, o crescimento composto, o CAGR, o Compounded Annual Growth Rate, do portfólio de high vol foi de 10,2%. Tá? O crescimento médio em dólar. Enquanto para o High Risk Stocks, né, aquele grupo dos 100 ativos de maior risco, teve um crescimento de apenas 6,4%. Então, o que ele mostrou com esse backtest aqui, pessoal? Ele mostrou que se você pegar durante todo o período de análise de 86 anos nos Estados Unidos e fizesse um portfólio sempre com as 100 ações com a menor volatilidade possível, você bateria o contrário, né, o grupo de ações com mais volatilidade por um fator de 18. Então você teria um retorno 18 vezes maior no portfólio com baixa volatilidade. Beleza? Então, o principal takeaway aqui, a principal, né, conclusão desse fato é que o portfólio de baixa volatilidade ele ganha porque ele perde muito pouco nos períodos de estresse. Né? Então, aquele período de estresse, o portfólio de high vol ele é fatal, ele toma uma porrada muito grande e demora demais para recuperar, enquanto o portfólio low vol se protege. Beleza? É claro que aí você pode continuar a análise. Beleza, você pegou aqui os extremos, mas será que existe ali uma golden mean, um número melhor? E aí ele faz justamente esse exercício e divide entre alguns percentis, né? Então ele, em vez de pegar ali o grupo de 10 mais voláteis e 10 menos voláteis, ele também divide entre, tipo, né, o 100, né? Então os 100 mais voláteis, depois os do percentil 90, percentil 80, etc., dividiu em 10 grupos, sempre ordenados pelos 100 de maior volatilidade. E aí ele plota o retorno composto frente à volatilidade. E aí o gráfico é esse aqui, ó, da página 32, beleza? Ele tem uma curvinha, né? Ele faz aqui uma curva côncava. E a gente vê ali que a volatilidade vai sempre aumentando, obviamente, e o retorno também aumenta, mas depois de um tempo o retorno começa a cair. Então você tem ali oscilações de retorno até um certo ponto, beleza? E aí a ideia aqui é que
pouco de risco, aquele temperinho, aquele salzinho do risco, pode te ajudar, beleza? O melhor, a Golden Mean, o melhor retorno aqui, fica no portfólio 4, que seria aquele com, né, sempre as ações, 40% ali das ações mais voláteis, né? Menos voláteis, perdão. Estamos ali no quarto percentil, vamos botar assim, né? Que chega a ter 12% de crescimento médio no ano, beleza? Frente 10% do outro. Então você, aumentando um pouquinho, mas não muito, você pode sair de um retorno médio de 10% para um retorno médio de 12%. Então isso já é bem interessante, dá um pouco o tom do que ele quer propor aqui, que é justamente a ideia de você ter um pouquinho de risco controlado, beleza? Então, uma outra frase interessante que ele usa aqui é que o risco tem que ser tratado como sal. Um tempero, um pouco do sal, bom, muito você estraga. Então, colocar risco na sua carteira tem que ser feito de forma coerente e pensada. Muito vai estragar, vai aumentar sua volatilidade e, dependendo de quanto você colocar, até diminuir o seu retorno, beleza? E aí, né, por que isso é ignorado, né, pessoal? E antes disso, assim, né, ele diz aqui, embora ele não mostre dados, de que ele refez esse mesmo estudo em tudo que é mercado. Então não é uma particularidade dos Estados Unidos. Ele fez também na China, no Brasil, na África do Sul, etc. Então países emergentes também, Europa, etc. Então ele usa os dados dos Estados Unidos como base, mas extrapola para dizer que isso não é uma característica regional. E a grande questão é por que isso é ignorado. Né? Por que isso é ignorado na indústria? Por que a gente continua sempre falando que as ações de maior risco, né, são melhores para ter mais retorno? Você tem mais risco para ter mais retorno. Se você botar menos risco, você vai ter menos retorno. Por que a gente fala isso? Né? E aí vem o problema original, né, que eu acho que é o cerne da questão aqui, que nós, enquanto pessoa física, ou por mais que você trabalhe como institucional, mas uma carteira pessoal, a gente tem uma certa vantagem, que é o seguinte: o risco na indústria, como a gente viu no início, ele é medido de forma relativa. Porque o investidor profissional, ele está preocupado no retorno dele frente aos pares. A gente vê muito isso, né, no mercado brasileiro também. Né? Então, a bolsa subiu 15%, se o cara subiu 11%, parece que ele perdeu o bull market. E se a bolsa caiu 20% e o cara caiu 10%, o cara é um vitorioso, porque ele caiu metade do que caiu a bolsa. Só que para o investidor normal, ele perdeu dinheiro. Então isso é um risco. Né? Então, o investidor profissional, ele tem um incentivo a não se distanciar do mercado. Ele tem um incentivo a tentar bater o mercado com certa... Né? Quando o mercado sobe, ele não pode perder para o mercado, porque isso pode custar para ele até um emprego. E ele dá um exemplo legal aqui, né? Que é o seguinte, né? Imagine que você achou um estoque, uma ação perfeita, com um retorno garantido de 10% por ano. Então você achou uma ação, você tem certeza que ela sobe ali 10% no ano. E aí no primeiro ano, o mercado sobe 30% e no segundo ano o mercado cai 7%. No final de 2 anos, os dois investimentos, a sua ação com retorno certo de 10% e o mercado, os dois retornaram um crescimento composto médio igual. Os dois retornaram 10%, certo? Só que no primeiro ano você ficou 20% atrás do mercado. Enquanto no segundo ano você performou 17% melhor do que ele. Só que qual que é a grande questão para o investidor profissional? Esse primeiro ano que ele ficou 20% abaixo do mercado, ele não vai receber bônus.
Então, o investidor profissional sabe disso, o cara vive, né, muito dependendo, esperando o bônus que ele vai receber. Então, perdeu do mercado, não ganhou o bônus. Segundo, pode ser que ele perca o emprego, porque se todo mundo está batendo no mercado, você perdeu do mercado por 20%, meu amigo, a chance é bem grande de que você nem tenha o seu emprego depois. Então, mesmo quando ele performou ali 17% acima do mercado, isso foi só para empatar ele naquilo que ele tinha ficado para trás no ano anterior. Então, assim, não tem muito prêmio para esse cara, não. Então, de uma perspectiva relativa, essa ação que não tinha risco, ela se tornou extremamente pouco atrativa. Porque você, como investidor profissional, tem um risco muito grande de ficar para trás do mercado comprando ela, mesmo que mesmo que o retorno composto médio dela seja algo muito bom. Mas o investidor profissional não tem esse incentivo. E aí isso faz toda a diferença na dinâmica do mercado, né? Porque os investidores profissionais, eles precisam focar no risco relativo para provar para os chefes, para os clientes e para os outros que a performance dele é acima da média. Então, isso gera essa distorção no mercado, onde as ações que tenham baixa volatilidade e crescimento de certa forma contínuo, elas ficam pouquíssimo atrativas, beleza? Então, assim, pessoal, claro, o que eu estou dizendo, os efeitos, né, do mercado, mas temos, sem dúvida, a noção também, ninguém aqui é criança, de que quando alguém compra uma ação de alto risco, ela está numa espécie de gambling, né? Ela está numa espécie de jogo. Ela sabe que essa ação pode porrar muito rápido e ela compra com esse intuito, como se ela estivesse apostando, ela quer o crescimento rápido. Então, se você soma ali o fato de que ações de baixo risco não são atrativas para o profissional e o fato de que ações de alto risco geram essa ânsia, essa vontade de investir, porque tem uma certa possibilidade de enriquecimento rápido, você tem essa corrida para as ações de maior risco e aquelas ações de baixo risco ficam lá quietinhas no canto, ninguém fala muito delas porque elas não têm tanta relevância assim. Beleza? Por fim, se você também é um analista, né, o seu incentivo também é, de novo, relative risk. Você quer buscar aquelas hidden gems, como eles chamam aqui, né, aquelas pedras preciosas escondidas, que podem dar um retorno muito alto. Você não está querendo um retorno médio constante ao longo do tempo com baixo risco. Você quer aquela que vai porrar, você quer achar aquele home run, né? E isso também é um incentivo para os analistas. Então está todo mundo alinhado para esse lado, beleza? Certo. Como então que a gente resolve esse problema, né? Porque não sendo investidor profissional, nós temos a possibilidade de evitar cair nessa cilada. E aí, basicamente, o que o Van Vliet propõe é que você compre as ações de low risk, ou seja, as ações de baixa volatilidade, mas como a gente viu, se você colocar o temperinho do risco, você também pode melhorar. E aí, qual que é o tempero do risco que ele usa? Ele considera aqui o que ele chama de income, ou seja, ações que geram receita, dividendos, buybacks, né, recompras, etc. E um conceito também de momentum, né, que é comprar as ações também que estejam performando melhor, para você não ficar muito para trás. Então você agrega ao fato daquelas ações terem pouca volatilidade, o fato delas gerarem caixa, que aqui como proxy a gente usa dividendos, e o retorno delas numa janela de tempo, para você também pegar aquelas ações que têm uma certa tendência, ela tem um momento adequado, beleza? Então, ele fez um outro experimento, onde ele pegou, por exemplo,
as 1.000 ações, maiores ações por market cap, como ele tinha feito antes, só que aí ele removeu as 500 com maior risco. Então ficaram só as 500, metade delas com menor volatilidade. Daí das 500 que sobraram, ele gerou dois fatores, o de income e outro de retorno nos últimos 12 meses, o proxy de momento e o proxy de dividendos. E aí no final, né, você pega a posição de cada uma delas, soma e pega as 100 primeiras, beleza? Então se alguém, por exemplo, alguma ação que foi a primeira no ranking de income, mas foi a 499 no ranking de momento, o ranking combinado dela é o quê? 500, você dividir por 2, a nota média dela ali é 250, ela fica fora do portfólio final, que é o portfólio onde ele pega esses fatores combinados e pega só o top 100, pega as 100 primeiras. Ele chamou isso de conservative portfolio, né? Um portfólio conservador, e fazendo isso, o portfólio conservador, lembra que ele tinha originalmente o low vol, ele dava ali 300 e poucos mil dólares no final. Mas o portfólio conservador, quando ele incorporou o dividendo e também o momentum, ele passou a retornar 21 milhões de dólares, né? Em vez de 300 e poucos mil. Ou seja, um aumento de 53 vezes mais, um retorno médio anual, um CAGR de 15%. 15% é retorno médio anual de Warren Buffett, beleza? Então, essa estratégia, ela, ao longo de todo esse período, deu um retorno compatível com o retorno que o Warren Buffett teve na sua vida. Então, assim, um retorno realmente bem incrível, né? E ele fez aqui até o exemplo contrário, né? Ele pegou ali as ações, as 500 com maior risco e pegou o bottom 100, né? Em vez de fez a mesma ordem ali, só que pegou as últimas 100, né? Então aquelas que pior performaram dentro desses fatores. E aí o crescimento, né, o portfólio foi de 100 para 750 dólares. Então, tipo, se você ajustasse isso para inflação, você teria perdido ali 45%. Então, esse exemplo dele foi para mostrar que existe algo, né, existe uma verdade ali, existe algo ali naquela soma da volatilidade com o momento e com o income. Porque quando você bota ela, você tem um retorno muito bom, e quando você faz o inverso dela, você tem um retorno muito ruim. Então não é como se aquilo ali fosse sorte ou algo do tipo. De fato, esse fator parece influenciar de alguma forma. Outras comparações interessantes que ele faz aqui no livro, né, essas ações conservadoras, elas batem as ações arriscadas, as ações de alta volatilidade, em cada década, né? Se você dividir por década, em toda a década o portfólio de ações conservadoras vai vencer, beleza? E no final das contas, para você comparar com o benchmark, então o benchmark teria chegado ali em 870 mil dólares, então mais ou menos 11% em retorno anualizado. Então vejam que somente escolher o portfólio por baixa vol faria com que você underperformasse o mercado, embora ainda tivesse um retorno muito bom. Mas quando você agrega esses outros dois fatores, você passa a bater o mercado com folga. Você sai de 11% para 15% de retorno anualizado num período de quase 90 anos. Beleza? Então, assim, pessoal, essa é basicamente a ideia, né? Ele diz aqui que existem alguns ETFs nos Estados Unidos que se propõem a operar baixa volatilidade. O primeiro deles é o SPLV e tem outro chamado o SMV. O SMV é um pouco mais black box, mas o SPLV ele é um que você consegue entender o resultado, a composição dele bem tranquila. E aí, por exemplo, eu estou abrindo aqui para dar uma olhada, o SPLV ele está hoje no ano subindo 3,18%.
Se a gente olhar numa janela de um ano para trás, 11,95%, então quase 12%. Se a gente olhar o SP500, né, a gente está num momento de estresse do mercado, o SP500 cai 8,40%. Então o delta do SPLV, do ETF de baixo risco, está de 11% só nesse ano. Tá? Eu estou gravando esse vídeo em abril. E 6% olhando na janela de um ano para trás. Então o SPLV batendo com folga nesse período de estresse, e é isso um pouco da ideia do que os ativos de low risk querem passar. Beleza? E aí, pessoal, o principal aqui, então, é entender o que a gente já falou, que é o fato de que as ações de baixo risco, elas vencem por não perderem, né? E ele mostra um gráfico interessante aqui na página 111, onde ele diz, basicamente aqui para vocês, o seguinte, que no bear market, as ações conservativas elas caem muito menos, elas ganham no market moderado, ele chama aqui de um market moderado quando ele sobe até 10% no ano, e ela perde, até 15% no ano, perdão, e aí ela perde no bull market. Então, qual que é o grande desafio dessa estratégia? O grande desafio aqui é psicológico, e aí o livro ele é cheio de citações, tudo mais que são interessantes, sim, mas que é para fazer você entender que o grande problema é que quando está todo mundo ganhando dinheiro e o seu portfólio é boring, você não aceita, você quer colocar algo mais, você quer sempre se comparar, você está sempre ali se comparando com o mercado, com outro analista, com outro investidor, com aquele cara que comprou a ação que porrou 50% em um dia, 2 dias. E esse é o grande problema dessa estratégia, porque ela é muito difícil psicologicamente de ser implementada, né? Então, esse é o grande desafio aqui, por isso talvez um ETF seja interessante, porque o ETF, nesse caso, vai fazer com que você está comprando ali uma ação, você sempre bota dinheiro, sabe que existe uma estratégia ali, mas você não está ali olhando tanto outras coisas. Você até pode tentar colocar um temperinho de risco ali na sua carteira, sabendo que pelos testes do Fanfleet, pelo estudo dele, se você simplesmente operasse combinando baixa vol, momentum e dividendos, você bateria o mercado com certa folga. Beleza, pessoal? Então, assim, evidente que tem assim, mais no livro, mas o grosso, assim, o que realmente importa nele é isso. E, beleza, falei disso, ok, o que a gente faz com essa informação? Primeiro, lá no Conte Brasil, na página de Low Risk, a gente tem o screening atualizado todo dia, então todo dia você pode ir lá e ver o screening do Low Risk. Como que nós fazemos esse screening? Nós fazemos de uma forma um pouquinho diferente do que o Fanfleet faz, a gente combina os rankings de dividendo e momento, como ele faz, só que nós incluímos o beta como proxy de baixa volatilidade. Então o beta entra como um ranking. No livro dele, ele faz a volatilidade como eliminatória. Por que a gente faz isso aqui no Brasil? Porque lá nos Estados Unidos tem muita ação e as ações de large cap, né, as ações grandes, né, pegamos as 1.000 ações com mais volume, com maior valor de mercado. Ainda dá bastante coisa, então você consegue eliminar as outras. No Brasil, como nosso mercado é bem pequenininho, provinciano, se a gente eliminar pelo volume, a gente fica assim, quanto que a gente elimina, vai sobrar pouco, então não sobra, não tem tanta opção quanto os Estados Unidos. Então a gente incorporou o beta como um fator. Então, mesma coisa da ideia. Ranqueamos pelo beta, quanto menor, melhor. Ranqueamos pelo momento nos últimos 365 dias, o retorno no último ano, quanto maior, melhor. E ranqueamos pelo dividend yield como proxy de receita, né, de caixa, de geração de caixa. De novo, quanto maior, melhor. Pega a posição de cada um dos ativos nesse ranking, soma a posição deles e pega ali as primeiras posições. Esse é o seu portfólio.
Aí é claro, aqui no backtest do Fanfleet, porque o mercado americano é muito maior, ele pegou 100 ações. Aqui no Brasil a gente vai precisar ajustar. Como ajusta isso? Nas carteiras quantitativas do Conte Brasil. Em breve, muito em breve, se você está vendo esse vídeo, é muito possível que já tenha lá, mas, enfim, não deixe de verificar lá também, porque além dessas estratégias com recompra baseada em fator, rebalanceamento periódico, por exemplo, trimestral, como o low risk, que o Fanfleet falou, nós temos Magic Fórmula, dividendo somente momentum e tudo mais. Então, já a gente vai incrementar ali com os dados necessários para a gente fazer o rebalanceamento do portfólio via low risk, mas você pode hoje entrar lá no Conte Brasil, o link vai estar na descrição, e ver de graça, não precisa nem de conta, quais são os ativos que se encaixam nesse nosso ranking, beleza? Então, basicamente isso que eu tinha para falar com vocês hoje, pessoal. É de fato um livro muito interessante, muito simples também na abordagem dele. Principais problemas é a performance relativa que os investidores profissionais têm como incentivo de buscar e, portanto, buscam ações que são menos atrativas do ponto de vista de acompanharem o benchmark, e a grandíssima dificuldade que é manter uma estratégia boring, que não promete retornos estapafúrdios, mesmo do bull market, sabendo que quando vier aqueles momentos de oscilação no mercado, você vai perder muito menos e aí, ao longo dos anos, você vai se manter bem melhor. Então, se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários, já curte, me diz aí se tem algum outro vídeo, algum outro livro de investimento que você gostaria que eu fizesse aqui uma espécie de resenha. Eu gosto bastante desse formato de vídeo. Então, não esquece de se inscrever, entra lá no Conte Brasil, testa lá nossas ferramentas de Factor Investing e até a próxima.